Olá! Hoje mando notícias a caminho de Washington, a capital do país mais rico do mundo. Eu vim aos Estados Unidos para conhecer melhor os americanos e a capital federal não poderia ficar de fora do meu roteiro. Esse talvez seja o país mais polêmico da atualidade e com certeza é a superpotência militar. O centro do poder fica aqui, digo ali, atrás dessa grade. A vida na capital dos Estados Unidos da América gira em torno da Casa Branca. Na verdade, a vida do país gira em torno da Casa Branca. Pensando bem, no fundo, o destino da humanidade gira em torno da Casa Branca. A residência do homem mais poderoso na face da Terra, que é o Senhor Presidente dos Estados Unidos da América. Eu não fui recebido por George W. Bush, mas também nem tentei marcar uma audiência. O que eu quero aqui é conversar com pessoas comuns. Como será a atmosfera desse lugar? É isso que me interessa. E George W. Bush vive lá no gabinete dele. Com certeza não seria a pessoa mais indicada para me responder. Essa viagem foi em outubro de 2003. Fim do outono no hemisfério norte, o tempo estava esfriando. Washington, a capital americana, foi minha segunda parada na travessia que fiz pelos Estados Unidos. Passei 2 dias andando pela cidade, observando, gravando entrevistas e fui embora com a sensação de que Washington esconde muita coisa. Hoje eu converso com o americano Michael Kapp. Ele mora no Brasil desde 1983 e adora esse país. Até formou família aqui no Rio de Janeiro. Casou-se com uma brasileira e tem 2 enteados. Michael estudou zoologia e cinema. Atualmente escreve artigos para publicações americanas e crônicas para jornais brasileiros. Eu li bastante sobre Washington antes de viajar. Mas, olha, o breve contato com pessoas que vivem lá gerou para mim uma série de percepções novas. Aqui nos Estados Unidos, se eu telefonar para alguém e disser "Estou em Washington", provavelmente a pessoa vai perguntar Washington ou Washington DC? É que do outro lado do país, à beira do Oceano Pacífico, existe um estado, dizem que muito bonito, mas eu ainda não o conheci, um estado chamado Washington. Já essa cidade aqui, todos se referem a ela como Washington DC. DC é a abreviação de District of Columbia, Distrito de Colômbia, que é onde fica Washington, a capital. Assim como a capital brasileira, Brasília, fica no DF, ou Distrito Federal. Colômbia é uma homenagem a Cristóvão Colombo, grande navegador, o primeiro a chegar às Américas em 1492. É bom lembrar que ele pensou na época que havia encontrado as Índias. Você conhece Washington, a capital? Conheço um pouco. Conhece? É uma cidade que foi... Se Tom Jobim falou uma vez que Nova York você só vê de maca. Porque é grande, você tem que ficar assim olhando. Você só vê Nova York de maca. Washington você é melhor ver de pé, porque é muito... os prédios são muito planos, não são muito altos. Quase nenhum prédio é alto. Então tem um feeling de uma cidade menor. E é uma cidade não muito grande. E é mais aconchegante por isso. Brasília. Nem é preciso pensar muito no porquê do nome. Tem tudo a ver com o Brasil. Washington também tem tudo a ver com os Estados Unidos. E eu vou explicar. Quando nasceu em 1932, um sujeito chamado George Washington, os Estados Unidos se resumiam a uma dúzia de colônias que pertenciam à Inglaterra. Praticamente 50 anos depois, em 1781, George Washington liderou a batalha que consolidou a independência norte-americana. Missão seguinte, elaborar a Constituição do novo país. No comando, novamente, quem estava lá?
George Washington. Surgia a primeira democracia dos tempos modernos, cujo presidente era o homem, claro, que deu nome à capital, George Washington. George Washington ainda é uma figura muito celebrada nos Estados Unidos? Ele é porque primeiro presidente de uma nova democracia com uma constituição que dura até hoje. Importante lembrar que todo mundo pode falar mal do político americano, mas a gente tem uma constituição que dura e é obedecida em geral. Claro que a Corte Suprema faz exageros na interpretação, mas ele foi o primeiro pai do país democrática nesse hemisfério. Uhum. Eu acho. Então ele é considerado. E também ele não foi uma pessoa imperialista. Ele tinha uma certa arrogância pessoal. Ele era antipático, mas ele não centralizava poder. E então ele era importante. E ele era um general que liderava as tropas para derrotar os ingleses. Então ele tinha essa dupla função de derrotar o inimigo e levar o país no caminho da democracia. O primeiro país independente das Américas pretendia ser absolutamente diferente de qualquer outro no mundo. O mais importante para essa nação recém-criada era deixar bem longe, a milhares de quilômetros, lá na Europa, qualquer vestígio de corrupção, autoritarismo, injustiça. Como é que você vê a democracia americana? Você vê a democracia americana como um modelo para o mundo? Não, primeiro porque, se você vê bem, eles têm o mito de uma democracia. A democracia é onde todo mundo tem direito a votar. E tudo bem, todo mundo tem direito a votar, mas não tem controle sobre quanto o candidato pode gastar. Então, quase todo mundo que está envolvido em política federal, no nível federal, Senado, quase todos são milionários ou bilionários. A dificuldade de derrotar eles numa reeleição é quase impossível. Até na Câmara de Deputados funcionam assim. Não tem leis que restringem quanto um candidato pode gastar. E a mídia também ajuda a dar a impressão que tem escolha quando não tem tanta escolha. Os candidatos mais de esquerda não tem muita chance porque a mídia que é controlada pelas grandes corporações criticam muito ferozmente qualquer candidato que foge muito do centro-esquerda. Então, tem mídia aberta, mas a mídia é controlada por as grandes corporações. Os senadores e os representantes são eleitos na base de quanto dinheiro eles têm. Washington, a capital da nova democracia, criada em 1791, projetada para ostentar os ideais e valores do sistema revolucionário americano. Democracia significa governo do povo, mas como o povo engloba muita gente, as pessoas delegam o direito de comando a 3 poderes. Atenção, senhoras e senhores, à nossa direita, o primeiro poder, o legislativo. Funciona dentro daquele edifício de teto redondo que se chama Capitólio. Capitólio era o templo da deusa Júpiter em Roma. Era uma edificação tão bonita que Capitólio virou sinônimo de construção imponente. Dentro do Capitólio de Washington trabalham os 435 deputados e os 100 senadores dos Estados Unidos. São eles que criam e aprovam as leis do país. Cada uma dessas avenidas largas leva o nome de um estado do país. Sim, porque os Estados Unidos formam uma federação. Significa que cada um dos 50 estados americanos elabora as próprias leis. Só não podem descartar a lei suprema, que é a Constituição.
Para garantir a integridade da Constituição, existe o segundo poder, que é o Judiciário. E quem comanda o Judiciário é a chamada Suprema Corte, a famosa Suprema Corte norte-americana, que também funciona aqui em Washington. E o terceiro poder? Bom, o terceiro poder é o executivo, sobre o qual eu já falei, né? A famosíssima, conhecidíssima White House, a Casa Branca. Ver os Estados Unidos de fora, como você vê agora, daqui do Brasil, você acha que torna você mais crítico em relação ao modo de vida americano? Qualquer posição que qualquer pessoa toma que é de fora, aumenta a sua perspectiva. Você vê de longe, você vê tudo de uma maneira mais clara. Um brasileiro indo para os Estados Unidos para morar vai ter a mesma vantagem da perspectiva que eu tenho dos Estados Unidos. Eu estou confortável com minha distância porque eu tenho uma crítica para meu país de origem e tenho um amor ainda. E eu tenho uma distância do Brasil também. E um amor. Eu tenho uma distância crítica dos dois países. Dos Estados Unidos por causa da perspectiva e do Brasil porque eu sou estrangeiro. Washington, D.C., cidade modelo, exemplo de organização, onde todos vivem muito bem, beneficiados pela proximidade com o poder. Isso era o que eu pensava antes de vir para cá. Washington tem problemas e mais problemas, alguns bem parecidos com os nossos no Brasil. No próximo bloco a gente vai conversar sobre alguns aspectos que Washington reluta em mostrar. Fiquem atentos. A minha conversa hoje é com Michael Kapp, um americano que um dia estudou zoologia e cinema, mas que acabou se tornando escritor e jornalista aqui no Brasil. O assunto é a capital dos Estados Unidos da América. A cidade foi projetada no fim do século XVIII, nos mínimos detalhes, para que tudo se aproximasse da perfeição. Mas, como nem sempre as coisas são como se planeja, nenhum edifício aqui em Washington, D.C. pode ser maior do que aquela construção ali. Nada pode ultrapassar os 160 metros desse obelisco que se chama Monumento a Washington. Uma homenagem a George Washington, o primeiro presidente. Quando foi inaugurado em 1885, era a edificação mais alta do mundo. Já foi desbancado há tempos, mas só em altura, porque em matéria de simbolismo, eu acho que representa tanto quanto a Estátua da Liberdade, lá em Nova York. E reforça basicamente os mesmos conceitos. O direito de ir e vir, a liberdade de expressão. I think we are probably more critical than the rest of the United States. I also think people in Washington are really close to the government. I mean, the seat of government is here. It's part of our day-to-day lives, no matter who you are, whether you're working for the federal government or you're working in your local coffee shop. So people are close to it, and I think that closeness brings a certain skepticism of what people are doing that people further away from Washington might not see or have. Because both of you work for the federal government, right? That's correct. Two of you. Yes. And you're still very critical. Absolutely, and so are a lot of the people I work with. What you have to remember is that for a lot of us working for the government has nothing to do with who's in the White House, you know, at least below a certain level, so. Liberdade lá bom, primeiro tem liberdade de expressão. Todo mundo acha que tem o direito de se expressar.
Isso é uma coisa fundamental. E existe, de fato, liberdade de expressão no país Existe, inteiro? existe se você não ultrapassar os limites. A liberdade também, os americanos se juntam em grupos para reclamar da falta de liberdade, da falta de direitos. Eles têm muita vontade e muito sucesso e se juntar, por exemplo, os negros, quando eles querem ganhar mais direitos, de uma maneira ou outra, ou as mulheres, ou os hispânicos, eles se juntam e forçam, e essa massa consegue mais ação. Aqui no Brasil você não sente muito esse tipo de aglomeração do povo tentando pressionar o governo. Aqui a liberdade é muito mais individual. O que eu posso fazer para viver bem, apesar de talvez incomodar o outro? Você acha que nos Estados Unidos há um respeito maior pelo espaço de cada um? Muito maior, muito maior. Aqui, um dos maiores queixos do Brasil é as pessoas não se respeitam. Eles se amam, eles são generosos, mas não se respeitam. Você vê isso na rua. Em casas eles se respeitam. Na praça particular, mas na praça pública não. Os carros estão estacionados em tríplice. As pessoas jogam papéis lá, jogam lixo na rua. De vez em quando você se esbarra até com alguém na rua e você nem fala desculpe. Sabe, uma coisa muito... até quando você é atendido por alguém aqui no Brasil, alguém pode estar falando no telefone, você está querendo comprar alguma coisa, ele está fazendo uma conversa informal com um amigo, ele não para de falar. Ele não te atende, apesar do fato que você é o freguês. Tem um falta de respeito muito grande aqui. É uma das coisas que me deixa mais triste. Eu imaginava que a maioria das pessoas aqui abaixasse a cabeça para o governo federal. E um dia eu cheguei a ter quase certeza de que Washington era uma cidade segura, muito segura. Afinal, é onde vive o homem mais poderoso do planeta. Bem-vindo ao mundo real, senhor Luiz Nachibim. Marquei uma entrevista com o brasileiro Átila Roque, um historiador que se mudou para cá. Ele chegou 4 meses antes de mim e já está anos-luz à minha frente como conhecedor do Distrito de Colômbia. Você tem um mundo oculto aqui de movimentos, de organizações, de tensão, violência, que em geral ninguém se dá conta. E isso vai gerando uma certa tensão entre o mundo oficial, o mundo do governo, o mundo da burocracia, o mundo dos incluídos, que é predominantemente branco e é predominantemente liberal, conservador, né? E um mundo que está tentando se encontrar o seu lugar aqui, que está meio abandonado na área pobre, né? Que é onde mora a maior parte dos negros, é onde você vai encontrar o maior índice de violência dos Estados Unidos, o maior número de mortes por arma de fogo dos Estados Unidos, é aqui eu acho que por cada 100 é mais do que São Paulo. Para mim, é um dado quase inacreditável. Enquanto a polícia da capital paulista registrou cerca de 45 mortes em cada grupo de 100 mil habitantes, isso no ano de 2002, o Washington apresentou uma taxa de 50 mortes também a cada grupo de 100 mil pessoas. E olha que posse de arma é proibida desde 1978 aqui na capital federal dos Estados Unidos. É um país cheio de armas e é um país cheio de medo. A gente falou sobre a cultura do medo. Quando você junta medo, o medo do inimigo que você nem consegue saber quem é. Que talvez nem exista, né? Nem existe, ou existe, mas não existe do jeito que você acha. Por exemplo, a maior tristeza do 11 de setembro foi que o americano nunca questionou por que aconteceu. Aí começou a falar, porque eles têm vez da nossa cultura, quer dizer, razões simplísticas de verdade erradas. Então, o americano nem saca, nem entende por que nem entende bem a cultura do medo. Mas quando você junta medo e um acesso da arma muito, muito forte, porque o lobby da Associação
de rifle, chama National Rifle Association, NRA, na Associação Nacional de Rifle, joga muito dinheiro no Washington, elege candidatos. Então, tem leis brandas para comprar armas. Junta armas, medo e também pobreza, porque tem muita pobreza em Washington. E você vai ver que morte. E a coisa mais triste em Washington é que tem um gueto grande, negro, e o negro, quem mata mais é negro matando negro. Até dentro da própria família. A morte mais comum dos Estados Unidos é um negro matando um negro da mesma família. Eu vi isso com meus próprios olhos. 2 negros numa loja de departamento Primus, brigando, um sacou o revólver, matou o outro na minha frente. Fiquei com sangue, corri. Impressionante. As coisas por aqui não são tão transparentes quanto George Washington e os primeiros americanos gostariam que fossem. Um outro George, no caso agora, o escritor George Orwell, escreveu um romance que ficou famoso no mundo inteiro, chamado 1984. George Orwell imaginou uma sociedade monitorada 24 horas por dia, em todos os lugares. Washington, D.C., distrito controlado, extremamente controlado. É uma cidade altamente vigiada o tempo todo. A paisana? Gente, a paisana? Ou... Tem polícia o tempo todo, tudo quanto é lugar, além da vigilância corporativa, né? Desde a carteira de motorista que você tira até o cartão de crédito que você usa, a compra que você faz, né? As pessoas têm condições de controlar a sua vida quase que integralmente, porque você não existe sem carteira de motorista ou identidade. Isso está no banco de dados com todas as informações, e essas informações são cruzadas com toda essa informação bancária e com toda a sua informação de consumo. Você pode saber em que supermercado eu fiz compra, em que barbeiro eu cortei o cabelo, o que eu comprei, porque aí eles têm como puxar a nota fiscal, ver o que foi que eu consumi. Agora, a outra face oculta de Washington. Nos prédios daqui da capital funcionam departamentos governamentais, sedes de grandes empresas, museus, salas de concerto, memoriais, organizações não governamentais e cerca de 170 embaixadas. É isso mesmo, aqui há representação de quase todos os países do mundo. Até aí não há nada de oculto. O que pouca gente talvez saiba é que a produção cultural dessa cidade é riquíssima e ampla. É uma cidade muito rica do ponto de vista da música. Se você olhar, você vai ver que é uma cidade que tem manifestações culturais super diversas, uma riqueza do ponto de vista musical tremenda, a arte, o mundo do teatro alternativo é super intenso, a literatura, tem muita coisa que se passa aqui. Então ela também gera um potencial, pelo menos, crítico, que se não alimenta, mesmo que não apareça aqui, a um primeiro olhar, ela está alimentando o universo, o imaginário cultural desse país. Acho que contribui muito para isso. O fato que é uma cidade muito centrada em política cria uma necessidade de ter uma válvula de escape da política. Então, cria muita arte, cultura, teatro, para ter uma válvula de escape, porque a cidade é muito... Você não deveria morar lá se você não tem menor interesse em política, porque invade sua vida. Uhum. E você tem que ter esses válvulas de escape culturais para não se sentir sufocado pela política. Rodei por Washington, gravei não sei quantas imagens, devo ter sido gravado por não sei quantas câmeras, e vou embora com a sensação de que eu nunca tinha conhecido uma cidade que aparece tanto na mídia e que ao mesmo tempo me parece tão camuflada. Adeus, Washington, D.C. Difícil de compreender.
Antes de chegar a Washington, eu já tinha pesquisado sobre o quanto a cidade é vigiada. Microcâmera aqui, ali e não sei mais onde. Policiais fardados, policiais à paisana, sem que se tenha a mais vaga ideia de que eles estão ali. Bom, cheguei a Washington tarde da noite, dormi, acordei e fomos para a rua. Eu e o meu ajudante, que dirigia o carro. O que eu vou contar agora deve ter durado uns 30, 40 segundos, sem brincadeira. Peguei a câmera, que estava no meu colo, liguei a câmera, isso dentro do carro, preparei o foco e tal, e comecei a gravar. Eu fiz esse movimento para ter uma visão melhor e, imediatamente, uma voz num desses megafones mandou que encostássemos o carro. Paramos, claro, e veio um policial fardado, caminhando tranquilamente até a minha janela, a janela do carona, e disse: "O senhor estava com uma parte da câmera para fora da janela. Isso não é permitido." Ou seja, a lente, a extremidade da câmera tinha passado da linha do vidro. Tudo bem, ele tinha toda a razão, poderia mesmo causar um acidente. Agora, o que me deixou abismado foi a rapidez para perceber isso. Acho que nem seriado americano de TV é assim tão rápido.